Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Paula, tudo bem? Olá, sim, contigo também? Também. Olha, obrigada por este bocadinho, por dedicares aqui um bocadinho de tempo aqui ao podcast, a este conjunto de podcasts que estão dedicados a falar sobre estilo de vida saudável, e quem fala em estilo de vida saudável fala em ti, não é? Porque de facto tu és um dos exemplos que se cruzou assim por acaso na minha vida, que nada é por acaso, eu acredito, que realmente tem aqui um percurso, apesar de muito novinha, esteja um percurso fantástico, já, e queria muito trazer-te, obrigada por teres aceito e por termos coincidido aqui os nossos horários tão rapidamente, muito obrigada. E eu agradeço também o convite. Então, olha, vou começar por fazer aqui a tua apresentação com base na numerologia, coisinhas assim boas. Tu já tiveste a oportunidade de cruzar aqui com algumas coisas da numerologia comigo, não é? Foi isso até que nos aproximou, mas já vou falar sobre isso. E todos os meses costumo ouvir antes do mês. A sério? Vou ouvir o tu. Opa, brutal. Eu adoro quando é este feedback, porque de facto é giro, não é? Porque a numerologia acaba por ser também para mim é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de nos ajudar também a antever determinadas situações ou lidar com elas de outra maneira, não é? E acho que quando nós pegamos nas coisas desta maneira, acho que faz todo sentido. Então, quem é a Paula? Independente, autónoma, com ideias próprias, pioneira, vivendo em constante busca de possibilidades no meio do caos e das dificuldades, muitas vezes. É uma mulher de ação, adora criar, dinamizar, impulsionar, pelo que necessita de movimento e de constante estímulo às suas ideias e criatividade. É uma comunicadora nata, criando facilmente uma ponte entre o seu coração e os outros. Idealista, procura muito na perfeição, procura muito no mundo uma perfeição que muitas vezes não existe, e como tal há aqui um excesso de exigência e perfeccionismo que tantas vezes a transporta também para a relação com os outros, sendo também esta exigência e este perfeccionismo que também quer ver nos outros e muitas vezes não corresponde. Acho que é a maior aprendizagem da vida dela. Na verdade, ela já percebeu que o caminho é para o amor próprio, não é? Primeiro o nosso, não é? E depois motivando isso, o caminho nas outras pessoas. E acredita que quando aceita a sua natureza e se liberta das responsabilidades que não são suas, ela flui com as imperfeições da vida e torna-se a criadora de harmonia para si e para aqueles que a seguem. Ela veio com a missão de construir uma vida responsável, estruturada, em que o sonho e a determinação ditem as regras. Ora, ela é consultora em alimentação natural, macrobiótica e de hábitos de vida saudáveis, com foco na bioindividualidade e respeito pela natureza. Criou o seu projeto Macro Aurora, que ela depois vai explicar o porquê deste nome que eu achei lindo. Nós cruzámos-nos nas líderes femininas, quando a Paula pediu alguém, não é, da parte da numerologia ou da astrologia, tu não sabias bem o que era, que querias fazer aqui uma troca de trabalho. E eu ofereci-me e tu pediste-me para te fazer aí o teu ano pessoal, por isso é que tu estavas a dizer que todos os meses
ias ouvindo, não é? Porque eu falei mês por mês, dei-te assim uma panorâmica geral, e foi aí que nós começamos a falar, começamos a cruzar, ainda estou em dívida contigo, e ainda bem, porque assim ainda vamos continuando, até eu estar em dívida ainda vamos continuando a falar, porque íamos fazer aqui uma troca, não é? Tu ias-me dando os teus préstimos e eu ia dando os teus, ainda não foi possível, mas será, a seu tempo. Então, gostaste? Gostei. Gostaste? E é muito isso. Já tinhas feito, não já? Já tinhas feito com Já, outra pessoa? mas já não me lembrava muito bem, já tinha sido há muito tempo e já não me lembrava assim muito bem. É Mas há engraçado. aquelas coisas que são mesmo a nossa essência e tu Sim. estás a falar e se calhar nós não atribuímos um nome, mas ao estar a ouvir-te... E é exatamente, no fundo, aquilo que, porque isto é uma coisa, não é uma apresentação, uma coisa muito resumida, não é? Mas é exatamente o que tu precisas de ouvir, é o que eu sinto, não é? Aquilo que é exatamente quando eu vou escrevendo, e muitas das vezes até há pessoas que é igual, tipo, até têm o mesmo caminho de vida, ou até têm o mesmo potencial, ou o mesmo arquétipo, e eu podia até, olha, vou escrever igual, mas não, eu acabo por alinhar ali as várias informações que me vão dando e sinto sempre que aquilo que escrevo acaba por ser diferente e apropriado àquilo que a pessoa tem que ouvir no dia em que estamos a gravar o podcast. Portanto, está tudo certo, É verdade, tudo certo. é verdade. Mesmo. Olha, vamos então fazer aqui algumas perguntas só para te conhecermos melhor. Super fáceis, super fáceis. Vamos ver então, se eu sei responder. Sabes. Então, diz-me lá, há algum cheiro, porque pode não haver, não é? Que te faça lembrar a tua infância? Eu acho que é um cheiro, e esta altura é um bocadinho a altura desse cheiro, era o cheiro da terra molhada, se calhar mais em setembro, que era a altura que regressávamos à escola. Era uma coisa que gostavas ou não? É uma lembrança boa? Não. Ok. É giro porque nós depois vamos sempre buscar ali determinadas mas sabes, memórias gatilho. Sim, eu já percebi o porquê, não era porque eu não gostava de ir para a escola, porque eu depois no fim de estar lá, eu gostava. Tanto que quando terminava o ano letivo eu ficava triste novamente, ou seja, eu habituo-me ali à rotina e quando há ali uma quebra eu fico triste. Depois habituo-me, depois fico, e eu acho que era um bocadinho por aí, acho que era só essa ideia, porque depois no fim de estar lá era tudo tranquilo. Sim, sem dúvida, que giro. Ora, um defeito? Um defeito... muito perfeccionista, muito arrumadinha, por exemplo, colocar até a louça na máquina, tem que sempre pôr os pratos naquele sítio, aquela taça específica que eu usei tem que estar naquele sítio. E quem diz isto diz a roupa pendurada, coisas assim do género. Ok, certo. Isso para ti é um defeito porque de alguma forma não sentes que não flexibilizas, não é? Pronto, que acaba por ser complexo nesse sentido, não é? Acaba por estares ali sempre com demasiado aquela pressão, não é? É aquilo que eu dizia por acaso na apresentação, eu não sei se entendeste muito bem, é muito em relação aos outros também, não é? Porque se calhar se o teu marido não põe daquela maneira, engraçado que tu agora bateste logo nisso e nem fazias ideia, não é? Que eu ia falar nisso, giro, mesmo giro. Ora, uma qualidade, tens várias, não é? Isso é fácil. Ora, uma qualidade, acho que sou simpática e sou acolhedora. Acho que assim, são assim as minhas maiores qualidades. Algo que te tira do sério? Eu acho que é a crítica e talvez por eu ser muito determinada em certas coisas, embora seja 8 ou 80, tanto sou muito da ação, como às vezes tenho períodos que me sinto estagnada. Sim. Mas eu acho que às vezes o que me tira um bocadinho do sério é perceber que há pessoas que querem mudar, mas que não fazem nada para isso. E isso deixa-me ali um bocadinho... Mexe com o teu fígado, não é? Sim. Mexe com a tua emoção. Ora, valores pelos quais tu te reges e não prescindes de um dia passar aos teus filhos? Eu sou muito aquela pessoa, se digo que faço ou que gosto, eu não sei dizer, atribuir uma palavra, mas o que quero dizer é, eu sou muito, não sou muito de depois, claro que nós podemos mudar de ideias, mas se eu vou
se quero alinhar a minha direção naquele sentido, eu luto para aquilo. Mas não sei dizer assim uma palavra que consiga. És, de alguma forma, és persistente, não é? És resiliente e de alguma forma sim. sentes Mas o que eu quero é por dizer aí o caminho, não é? Sim, o que eu quero dizer é que às vezes nós ouvimos muitos comentários à volta e deixamos-nos desviar. Ok. Ou seja, sou firme, que às vezes Certo. também não é muito bom, não é? Porque se calhar há alguém que nos pode dizer alguma coisa que até é mais interessante ou podemos ali ajustar com o que nós estamos a pensar. Mas eu acho que aqui a questão é, temos que nos ouvir para... É isso, é diferente. Percebes? É Sim, diferente. É sim. conhecer um bocadinho Não nos deixar levar. a nossa essência, a nossa verdade, não é? E faz muito sentido. Nós estávamos até aqui em off a falar um bocadinho sobre as tuas energias futuras, não é? E que tens aqui, e de facto tem muito, é a grande aprendizagem dos teus próximos anos, não é? Que tu vais andar aqui quase 20 anos nisto, que é ouvir a tua verdade, não é? Descobrir aqui a tua verdade, a tua essência, e depois sim, comunicar, não é? Que faz com que até podem vir dizer A mais B, B mais C, mas se for C e D, é C e D e acabou, porque é aquela que ressoa com o teu coração, que faz muito sentido para ti, não é? Por muito que te custe muito magoar os outros, não é? E essa coisa, tu tens aqui, é muito engraçado, desculpa estar a falar nisso, mas tu tens aqui energias muito distintas, não é? Tu tens essa determinação e essa garra, mas depois és um coração... Mole. Não digo mole, sabes, não quero pôr mole porque até pode ser depreciativo, mas és um coração bondoso, sabes, não queres que o outro sofra, não queres magoar o outro, não queres desiludi-lo, também não queres que ele sofra, pronto, ou seja, estas energias todas juntas não é fácil, não é? É um cocktail, é um cocktail. É um cocktail, não é? Por isso é que eu estou a dizer que... Mas se ouvis a tua verdade, sem dúvida que isso é o que vibra, não é? E que faz sentido. E sim, é um valor muito importante passar a quem quer que seja, não é? Acho que faz muito sentido. Ora, um ritual diário que tu não prescindes. Tenho vários. Eu sou muito de rituais. Mas eu costumo fazer sempre limpeza, que se aprende no yoga, limpar, e costumo fazer também um exercício físico, é importante para mim, faço sempre de manhã. O exercício físico não quer dizer que eu já não vou ao ginásio desde 2020, e antes ia, porque aprendi a ouvir mais o corpo e estar conectada e a perceber que nem todos temos que fazer musculação, nem todos temos nadar, nem todos temos que correr, então é percebermos. Claro que isto também convém nós termos algum acompanhamento, ou então já temos alguma prática, não é? Mas aprendi a escutar mais o corpo, desde 2020 com a pandemia, que não podíamos estar tanto, não podíamos sair de casa, então fez-me estar mais conectada, digamos assim. E escrevo sempre de manhã, os meus agradeço sempre. Eu antes de me levantar ainda na cama costumo agradecer, e ao deitar também costumo agradecer. Mas depois acabo por colocar um bocadinho em papel, dizer as intenções escrever as intenções do meu dia, como é que me sinto, se calhar mais alguns agradecimentos, às vezes a pessoas, ou até às vezes até aos meus cães. Aos meus gatos eu escrevo. Sim. Aos seres vivos, não é? Sim. É um bocadinho por aí. Escrevo. Não, muito bom, muito bem. Bom. Muito bom, muito bem. E faz sentido mesmo. Ora, tu preferes um dia de chuva com um bom livro, que eu sei que tu gostas de ler, não gostas? É seguir pelas tuas energias. Eu não conheço assim, não te conheço assim tão bem, mas parece-me que tu gostas de ler. Ou um dia de sol na praia, que tu adoras praia. Pois, eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito de praia, mas gosto de praia muito cedo, quando não está muita gente e não está assim um sol muito forte. E depois gosto também mais ao fim do dia, ou seja, ou nas alturas onde não encontro muita gente, porque normalmente quando também está mais gente também significa que está calor muito forte. Eu não gosto de estar com o sol assim direto na cara. Mas ler também gosto muito.
Adoro Ou leite. seja, é difícil de escolher um dos, É as duas dois. coisas. É as duas São as duas coisas, não é? coisas. Pois. Ora bem, então, se tu tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Ui. Ai, não sei. Não sei. Assim famosa, quer dizer, ela é famosa, pelo menos aqui em Portugal há umas pessoas. E eu Pois. até acho que ela é da tua zona, por acaso. Não a conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu gosto de ver o Instagram dela Uhum. e transmite-me boa energia, que é a Grace Ai, que Kelly. giro, eu pensei logo nela. Ela que. Sabes que eu não sabia que ela era de Santa Maria da Feira. Eu não sabia. Eu soube há pouco tempo, na gravação de um podcast, que ela era de Santa Maria da Feira. E achei piada agora, porque quando tu disseste, eu acho que ela é da tua zona, ela vai dizer a Grace, certeza. Não sei, Giro. a pessoa, a forma como ela comunica e, aliás, eu devo confessar que acho que foi a última viagem que fiz com o meu marido para fora que saímos fora do país, Uhum. foi para Ibiza e foi por causa de uma viagem que ela fez a Ibiza. E eu, A quando vi sério. aquela viagem, eu decidi que quando fosse o meu aniversário, eu ia passar o meu aniversário a Ibiza porque aquilo tinha-me chamado, não Opa, sei, não. tinha-me chamado muita atenção. É, Algo, é mas não mesmo fui. brutal como, e eu sei que estou a falar contigo, posso falar contigo disto, né? De Uhum. como é que há determinadas coisas, qual é a probabilidade de nós vermos aquela publicação, qual é a probabilidade de nós sentirmos que, epá, tenho que lá ir, estás a ver aquela vibração cá dentro de nós Sim, e a forma como, de facto, aquela pessoa nem faz ideia que foi, não é o influencer em si, não é? Nem faz ideia que aquilo que ela fez só sim. publicou uma coisa naquele dia, veio a ter esta Mas ela repercussão agora noutra por acaso pessoa, não já é? sabe, sabes? Ela já Ai, é sabe. sério? Porque eu faço anos em agosto e Sim. supostamente eu tinha pensado então irmos em agosto. Mas houve um dia que eu acordei e eu pensei assim, oh meu Deus, olha, nós já tínhamos pensado em tirar férias, isto em junho, e foi deste ano, e eu, bem, eu não sei se o meu marido quer ir ou não, mas eu vou falar com a agência de viagens, nós vamos a Ibiza, e é já, não vou esperar até agosto. No mesmo dia o meu marido tinha acabado de mandar uma mensagem para a pessoa que nos fala da agência de viagens, a pedir para ver as viagens para Ibiza também. Não tínhamos qual é a probabilidade, nós não tínhamos combinado nada, não sei qual é a probabilidade. Então, quando Sério? estava na viagem, houve um dia que eu queria, porque ela também é vegetariana ou vegan, Uhum. foi algo foi alguma coisa que eu precisava e pensei, vou-lhe perguntar. Nunca imaginando que ela me fosse dar o contacto dela e estivéssemos a falar por áudio, por WhatsApp. Olha, a sério, as lágrimas até me vieram aos olhos, pela pureza, percebes? Não é pelo deslumbre, é pela pureza da pessoa e por Sim, ela ter sido tão atenciosa e durante aqueles dias me ter acompanhado dizer, olha, tens aí umas pessoas, ou tens aí... sim, Pronto, sim, sim. Opa, não, olha, que giro mesmo, mesmo que é, é o poder, é muito isto, é o poder que às vezes nós temos sem saber, não é? Como influenciadoras de outras pessoas, não é? é E lá verdade. está, tu chegaste à conclusão que ela não é superior a ti, até é uma pessoa bastante humilde, não é? Sim, muito Não acessível. é? E que acabamos por estarmos no mesmo patamar, não é? Se calhar ela ajudou-te numa coisa, tu ajudas noutra e acaba por ser, olha, mas é engraçado que eu tenho mesmo que ter mais atenção a essa rapariga. Eu conheço, quer dizer, tenho uma ideia, conheço de segui-la, mas tipo, não sou daquelas seguidoras, não Uhum, faço a mínima ideia do que é que ela anda sim. a fazer. Há aquelas pessoas que nós seguimos diariamente, não é? Mas a verdade é que agora, uma segunda vez a falarem-me nela, eu tenho mesmo que a conhecer. Há aqui Quer qualquer dizer coisa alguma que não está, coisa, não é? há qualquer coisa que não está aqui bem, de certeza. Ou que tenho que descobrir, não é? Então diz-me uma coisa, só assim para terminar, se tu tivesses que escolher, vou aqui inventar, não é? Para te provocar, se tu tivesses que escolher entre uma de duas coisas, se soubesses que tu tinhas que escolher entre deixar de praticar exercício físico ou deixar de viajar, neste momento qual é que tu escolhias? Só podias fazer uma delas. Isso engloba caminhar. É que eu para viajar e conhecer vou a caminhar muito, portanto, se calhar.
Ou Se seja, calhar, não conseguias, não é? Não conseguias. E começando eu aqui acho um que bocadinho, o exercício físico é algo que é, já sim, está mas entranhado eu em já ti, vejo, não é? eu vejo o exercício físico já de uma outra forma que não via Sim. até uns tempos Uhum, atrás, uhum. porque nós, se repararmos, as pessoas antes, os antigos, não é? Eles não faziam exercício físico, não tiravam aquele tempo para fazer exercício físico, mas andavam a cavar, andavam a Claro, rachar lenha, então era claro. tudo O exercício, é corpo movimentar vivia o matar, corpo. Por exatamente. isso é que eu digo, mesmo em consulta, há pessoas que dizem, mas eu não faço, não vou ao ginásio, eu não treino. Se calhar nem é interessante esse tipo de treino, se calhar Uhum, até não traz vantagem nenhuma. Se a pessoa não gosta de fazer aquilo, qual é a vantagem de estar a fazer aquilo? claro, Se calhar claro, temos é que encontrar uma outra opção em exato, que a pessoa exercite o corpo de uma outra forma, sem se perceber ou sem ser um massacre. E eu exato. acho que isso é importante. Por isso é Eu, que eu já vejo como uma. de outra maneira, também foste Sim, crescendo um bocadinho nessa. Como é ah, que, sim. como é que tudo começou, de alguma maneira? Eu sei que tu tiveste algumas coisas na tua vida que te levaram, não é, a tu procurares um estilo de vida mais saudável, não é? Uhum. Mas isto não começou tudo ao mesmo tempo, não é? Ai, não, 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 não. Nem Já tem foi, muito né? tempo. Já começou há muito tempo, não é? Eu Sim. li aqui, eu até estava a ver porque eu apontei, eu li aqui que tu tiveste aqui, ah, 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 foi alguma coisa, olha, eu agora não estou a ver onde é que eu escrevi isso, mas foi algo que de alguma forma te começou a afetar o teu sono, a tua dinâmica, não é? A tua Uhum, vida, e tu começaste a perceber que tinhas, eu não sei onde é que apontei, mas eu li de certeza, que uhum, tu percebeste que realmente o caminho não era por onde estavas aí, não é? uhum, Que tinhas que uhum. procurar algo, que a cura estava em ti, não é? Que então tinhas que encontrar aqui uma forma de ter uma vida mais saudável e de te sentires melhor contigo mesma, não é? Quando é que Uhum. tudo isso começou? A parte do exercício, se calhar, veio um bocadinho antes. Ok. Eu sempre gostei muito de fazer. Não era exercício propriamente de educação física, mas Uhum. na realidade joguei futsal federado quando era mais jovem, antes de ir para Uhum. a universidade. Gostava de ir caminhar na minha aldeia, portanto, até estive na Academia Militar, que É nada lá. tem a ver. Mas depois fui então para a universidade, que gostava que tivesse sido desporto. Mas há uns anos atrás, não é, o desporto não era assim visto muito credível, emprego. Ok. Então os meus pais tentaram-me ali dissuadir um pouco. E se calhar também eu não fui tão firme para ir em frente. Confesso que a minha primeira opção foi gestão de empresas para a universidade e todas as Uhum. outras eram de desporto, porque pensava que não entrava naquele curso de gestão de empresas, porque era uma média muito alta e pensava que não entrava. Pois é, entrei. Gestão de empresas. Nem sabia para o que era. Fiz gestão de empresas, ramo de finanças, fiz tudo isso. E eu acho que é isso. Não estou arrependida, houve coisas que aprendi, não é? Claro que sim, Mas, claro que mas sim. pronto, durante a universidade o exercício teve esquecido. Quando terminei a universidade sentia-me muito pesada. Eu nunca fui uma pessoa que se possa considerar gorda. Era normal, Se- uma pessoa Sim, mas não te sentias mal, bem contigo mas não me mesma, não é? sentia bem, sentia Uhum. que não tinha, que não estava com um físico, Uhum. sentia-me pesada mesmo. Uhum. Então, depois da licenciatura, comecei voltar a fazer algum exercício físico. Comecei a ir correr um pouco, andar de bicicleta, depois comecei a ler um pouco sobre alimentação e que Uhum. começou-me a chamar a atenção. E foi aí que as coisas já foram surgindo, só que era hoje experimentava uma coisa na alimentação, passava uns meses experimentava outra, então andei por aquelas dietas todas, sim, um pouquinho duvidosas. Mas Uh, fazia parte, não é? Tu tinhas mesmo que da minha experimentar, não é? Pois, aprendizagem, sim, sim. sim. Eu precisei Uhum. mesmo isso. Nisto, uma compulsão alimentar Ok, também, exatamente. Era que é mesmo algo. isso, é exatamente. Eu até já sei onde é que eu escrevi isso. Pronto, que houveram aqui várias coisas que te levaram aqui ao caminho. Eu já me lembro que até pus isto por patamares que era para nem estar. Foi a compulsão alimentar, não é? Que tu Uhum, que falaste agora, as dietas tu também falaste, não é? uhum. O emprego que entretanto tu não gostavas, não Não, é? não gostava. E antes Não é? desse já tinha tido um outro que era da mesma, Tu também, estavas na área de gestão, não é? gestão de Era empresas, algo. sim, Ok, estava. Trabalhava no escritório e certo. sentia-me muito cansada. E Ok. foi aí que mudou, aí foi o passo para a macrobiótica. Uhum, Eu sentia muito cansada, não era fisicamente. Eu ia ao uhum. ginásio todos os dias,
treinava, se fosse preciso, 1 ou 2 horas, e não era por isso que eu achava que era bonito ou que me sentia bem. Ok, treinava bem, mas nada de especial. Também a minha parte de perfeccionismo Claro. faz-me com que eu nunca acho que esteja exatamente, bem. tens de fazer mais, não é? E mais. Sim, É. mas sentia muito cansada psicologicamente na altura, mesmo muito. E tinha ouvido falar de macrobiótica, não sabia bem o que era. Tinha ouvido falar de um jejum do arroz da macrobiótica que ajudava ali na parte emocional, tudo isso. Isto tudo fez-me ali, chamou-me a atenção, só que na altura ia ter o aniversário da minha mãe e eu, ok, eu não posso ir fazer isto, então como é que eu vou fazer um jejum de arroz? Tenho o aniversário da minha mãe, eu não quero estar a justificar-me, eu não quero estar... Então, na altura, esse jejum que eu tinha visto era em grupo, aquilo ficou-me a ressoar. Um mês depois, contactei a pessoa e fiz o jejum do arroz individual. Creio que fui a primeira pessoa a fazer individual com ela, que foi a minha mestre, digamos assim, e a quem eu devo muito e que entrei neste mundo. E quando fiz o jejum do arroz, isso foi a viragem. Foi totalmente a viragem da minha vida. Mas o que é que tu sentiste, efetivamente? Foi o teu corpo que notaste diferente? Veio-te mais clareza? Foi, sim. É isso? Sim. Olha, na altura já fazia há anos dieta low carb, ou seja, eu não comia arroz, eu não comia massa, eu não comia, pão comia às vezes. Era aquele dia que eu dizia que era o meu dia de lixo ou qualquer coisa assim. Sim. É absurdo, mas pronto. Há muitas pessoas que mas ainda fala passam sobre por isso, isto e eu acho exatamente. importante estar a falar, sim. porque mesmo a compulsão alimentar, eu sei que é um assunto ainda tabu e por isso é que há pouco tempo eu fiz um post sobre isso, porque sofre-se muito, mesmo muito. Eu tomei antidepressivos, porque depois tudo é feito, eu acho que a mim foi ali uma mistura de dietas que eu fiz e que não era acompanhada também, mas também um luto que não fiz, quando foi a perda do meu pai, se calhar não fiz o luto na altura, sabes, foi ali uma mistura de tudo. Certo. E eu acho que é importante, porque sofre-se muito. Eu tive pessoas que me ajudaram imenso e que sempre me compreenderam, percebes? E eu acredito que há pessoas que não têm não têm apoio. essas pessoas, não é? Esse background. Sim, esse apoio. Sim, e eu tive, principalmente do meu marido. O meu marido ajudou-me mesmo, apoiou-me mesmo muito. E, ou seja, eu já vinha esta parte da compulsão alimentar e eu considero que se calhar na altura, mesmo quando eu fiz o jejum do arroz, não estava totalmente resolvida. Eu já não tomava medicação há anos, não tomava nada, porque eu depois decidi deixar de tomar medicação passados uns meses de ter iniciado, mas acho que às vezes ainda tinha aqueles episódios, mas no fundo isso também serve para alertar que todos nós, há pessoas que acham que é compulsão alimentar, e não é compulsão alimentar às vezes há dias que nós temos vontade, gostamos tanto daquela comida e comemos mais, mas eu cheguei a sentar-me no chão a comer coisas que eu não gostava de comer. Ou seja, aquilo era realmente compulsão alimentar. Há pessoas que pensam por um dia comem mais ou no dia a seguir comem também demais, que é compulsão alimentar. Isso não é necessariamente compulsão alimentar. Sim. E a compulsão alimentar não é só uma coisa física, é tudo. Não é só com uma ida a nutricionista, não é só com uma ida a um psicólogo, não é só isso. Eu fui a psiquiatra, eu fui a psicólogo e nada me resolveu. Nada me resolveu isso. E então com a macrobiótica isso foi... Tu na altura só fizeste o jejum e depois continuaste a ser acompanhada por ela? Aí é que vem a parte engraçada, porque imagina, eu vinha daqueles dias, daqueles anos que não comia nada de hidratos, assim, arroz, e no dia a seguir estava a comer só arroz integral. E eu, meu Deus, porque eu também sou assim 8 ou 80, e eu pensei, meu Deus, eu adoro arroz, porquê que não comia arroz? Como é que é possível? E percebi, porque eu bebia 5, 6 cafés por dia e tive deixado de beber café e foi aí que também percebi que o meu cansaço vinha do café. Ao contrário do que se pensa, o café não dá propriamente energia, é uma energia falsa, nos engana. não é? Sim, energia falsa. E então, depois do jejum, durante o jejum fui acompanhada por ela entretanto teve uma viagem para a Índia. Depois do jejum eu comia peixe na altura, e às vezes ovos, carne já não comia porque eu nunca gostei de carne, e aos poucos houve coisas que já não voltei a incluir na minha comida
e houve outras coisas que ainda voltei a incluir, mas já não me sabiam muito bem, Sim. e depois acabei por deixar. E foi aos poucos, não foi depois do jejum eu não deixei. É porque às vezes as pessoas pensam, depois do jejum ela deixou. Claro. Não. Só que eu percebi que houve muita mudança. Eu com isto eu tinha bronquite asmático, para além da medicação diária e as idas ao hospital ainda, pelo menos 2 vezes por ano. Deixei de ter, não faço Ok, medicação. certo. As dores de cabeça que eu tinha deixei de ter. Ou seja, a energia, porque o jejum, o que eu notei com o jejum é que eu tinha um foco, meu Deus, é que eu estava totalmente focada, super energia, porque eu na altura até acompanhava com um PT no ginásio e nem sequer lhe disse estava a fazer que eu tinha muito mais energia e não estava a beber café, Sim. não estava a beber os 5 e 6 cafés. E é uma clareza, sabes, parece que é tudo muito mais simples. Sim. É uma clareza. É difícil fazer o jejum, sim, é difícil. Eu própria, ainda agora terminei a segunda edição de jejum com as minhas clientes e eu sei que é difícil. Claro. O mês passado eu fiz, não, este mês eu fiz. Porque acaba por vir muita coisa ao de cima, não é? Não é só privação de comer outras coisas, não é? Mas eu acho que o principal é a privação. É a privação. Sabes? Porque nós somos de hábitos. Pois. E às vezes nós queremos mudar muito, mas não queremos mudar os hábitos. Nós queremos ter resultados diferentes, mas não queremos mudar os nossos hábitos. Estamos muito apegados, não é? É, sim, sim. Mas isso para dizer que as coisas não é preciso ser de um 8 a um 80. Claro. As pessoas podem fazer isto gradualmente e está tudo bem. E no momento que elas acharem que é o melhor para elas. Exatamente. Não somos todos iguais e se calhar nem todas as pessoas devem fazer um jejum de arroz, embora que o jejum de arroz só não é aconselhado a grávidas e a quem esteja a amamentar também, e algumas doenças mais raras, porque até em outras doenças, patologias mais graves, um bom jejum é... Sim, porque tu efetivamente não estás a passar fome nenhuma, simplesmente só comes arroz. Nunca. Pronto. Sim. Não, só comes arroz. O arroz ajuda a limpar, sabes? Pois. O arroz tem um poder, para além de ser rico em muitas coisas, também tem um poder de limpeza. Porque esta dieta não começou, a dieta original não é com o arroz, é com a cevada. Ah, ok. Com cevada integral. Sim. Gosto muito, sim. Porque a cevada integral é mais drenante. Sim. É o cereal da primavera. E é desintoxicante, ajuda a desintoxicar. Mas depois foi mudando e foi apelidado o jejum do arroz. Mas claro, que era para se ir adaptando, não é? Também, sim. Aliás, a história era que uma pessoa que tinha uma doença ou tinha algum problema, quando foi para ser consultado, foi-lhe dito, durante 10 dias vais comer só cevada. Ao fim de 10 dias voltas. A maior parte das pessoas não voltava, porque não precisava, porque o problema tinha ficado resolvido. Engraçado mesmo. Pronto. Então é isto, é o estarmos atentos ao que colocamos na nossa boca. Por acaso é muito todos os dias. É muito isto. Por acaso, já foi mesmo há muitos anos, um professor de yoga que eu tinha, ele fazia muitas vezes o jejum do arroz. E então, para tudo, ele dava, ele também tinha alguma formação de macrobiótica e ele às vezes, várias pessoas, como tu sabes, nestas aulas de grupo, um fala, um queixa-se, outro queixa, e havia lá eu comecei com eritema na pele, não sei de onde é que aquilo veio, depois outro queixar, e ele, a recomendação era sempre a mesma, ele dizia assim, durante 3 dias, não sei quanto tempo é que é, esse jejum que tu estás a falar. O jejum do arroz, o normal, sim, 10 dias, porque 10, é o tempo de renovar o plasma. Claro, mas se as pessoas fizerem 2 ou 3 dias, já é tão porque bom. ele dizia mais ou menos 3 dias. Fazes durante 3 dias e depois vais começando a introduzir os alimentos um a um. Estás a ver uma coisa muito... E já começas a perceber qual é o alimento, porque vais limpar o teu corpo e depois já percebes qual é, ou ele vai logo reagir e já percebes qual é o alimento que está a fazer isso. Porque de facto nós constantemente, todos os dias, se vamos comendo uma panóplia de coisas diferentes, nós nem fazemos ideia o que é que nos faz a dor de cabeça, o que é que nos faz a irritabilidade, não é? O que é que nos faz não dormir bem. Estás a ver aquelas coisas banais que nós achamos do tempo. Também com este tempo vais agora dormir bem. Olha, com este ficam tempo... atentas. Né? Pois. Porque isso é outra coisa, que eu acordava imensas vezes durante a noite. Não tinha um sono completo. Acordava e tinha que ir à casa de banho e voltava. Então aquilo
pronto, acabamos por acordar cansadas, não é? Quando não Claro, conseguimos. claro. E isso, então eu vou para a cama e imagina, eu deito-me, estou virada para este lado, mexo às vezes um bocadinho o telefone, entretanto deixo, viro-me assim para cima, agradeço um bocadinho, volto para este lado, já estou a dormir. É impressionante, é o meu, essa é outra coisa que isto não se pode dizer que é um ritual, mas acontece-me isto, claro que há exceções, às vezes estamos mais preocupadas ou mais ansiadas, Claro. isso também pode acontecer, mas foi outra das mudanças que eu tive. Sim, e que tu foste notando aqui ao longo dos últimos anos, não é? Com Sim. com as próprias Sim. mudanças que foste fazendo. Então, e diz-me, desse passo até tu ires tirar a formação, porque tu entretanto foste tirar a formação nesta área, não é? Sim. Foi tudo muito rápido ou não? Contigo a energia é muito rápida, não é? Isto, quando tu começas a gostar muito de uma coisa... Olha, eu primeiro, eu comecei a fazer, eu comprei os livros todos, tem mais alguns que havia, lia e ia pondo em prática. E eu acho que é muito importante, porque eu acho que em ti, não é? Em mim, e depois na altura que o meu marido estava lá em casa também acabava claro, pois. Então, tem que ser. Isto é ótimo, por isso é que eu digo, há um professor e que dizia, e penso que até era o Francisco Baratojo, que também dizia, acho que veio daí, que era, não façam nada não acreditem em nada do que eu digo, experimentem. Era algo assim, porque eu não se conhece as palavras. Sim. E eu também digo isto a quem faça as consultas, porque uma maçã normalmente é saudável, não é? Mas para mim pode ser saudável, para ti pode ser um veneno. Pois. Então, assim como há outras coisas que nós, de uma forma geral, podem ser muito saudáveis, para outras pessoas podem ser assim tão saudável. Por exemplo, a beterraba, toda a gente diz que é super saudável. Para mim tem um efeito, eu gosto do sabor de beterraba, mas para mim a beterraba vou ter imenso vontade de fazer xixi, é muito diurético, então vai fazer acordar a noite toda. Então eu vou deixar de descansar para comer uma beterraba, se calhar não. Então estas coisas que nós vamos estando, é preciso irmos estando atentas. Mas respondendo à tua questão, que não está aqui a divagar muito, eu comecei a ler, entretanto eu perdi muito peso, não que fizesse, foi porque aí deixei de comer mesmo proteína animal, produtos de origem animal, não porque... Não era esse o objetivo, mas não, de facto aquilo estava ali a mais, não é? Há aqui eu lembro-me, sei lá, pronto, eu não sou gorda, não é? Mas de facto houve ali uma altura em que eu comecei a restringir determinados alimentos, sei lá, isto já foi para aí há uns 3, 4 anos, e de facto na altura, em 2, 3 meses, notou-se logo que eu emagreci, que no meu caso notava-se mesmo muito, porque eu já era magra, ainda fiquei mais magra. Mas eu sentia muito bem, percebes? Já aquele, parece que é um inchaço que sai de ti, mas aquele inchaço não tem que estar ali, mesmo que as outras pessoas dizem, mas estavas tão bem, mas sim, mas é a barriga que está mais inchada, não é? Epá, eu não sei explicar, eu na altura acho que a pior coisa até era a barriga, não é? Que eu de alguma forma andava sempre inchada e fiquei mesmo, eu sentia-me mesmo bem. Mas a outra pessoa não notava sequer que a minha barriga estava inchada, percebes? Portanto, aquilo é uma coisa muito nossa, não é? Mas de facto, a conclusão que eu cheguei é que tudo aquilo que estava a sair, aquilo não era para alistar, era mesmo desintoxicar, não é? É mesmo portanto, isso. O objetivo não é esse. Pode demorar anos, depois de começarmos a alimentação macrobiótica e tudo isso, pode demorar anos até limparmos realmente tudo o que temos a limpar. Mas pronto, foi isso. Depois que na altura como eu estava muito, muito magra, aliás, eu não me sentia muito magra, para mim estava ok, porque tinha muita energia, fazia a minha vida normal, tudo muito bem, mas hoje diziam, estás tão feia, estás tão magra, Se eu não me sentisse bem e se não tivesse ok, eu acho que isso me tinha afetado. Mas como eu me sentia tão bem, nunca me afetou, ou seja, quando há excesso de peso, as pessoas não recebem tantos comentários como quando uma pessoa é muito magra. Eu nunca recebi tanto comentário, não era dos melhores, mas eu sentia-me tão bem que não me afetava. Não afetava, sim. Não. Então decidi fazer novamente uma consulta e na altura na consulta assim, mas ela ficou super admirada porque eu tinha feito tudo.
Claro. Ou seja, fiz tudo por mim, nunca andei a perguntar aqui ou a perguntar. Não, fui fazendo. Ali é que na parte da consulta achei, ainda hoje como consultora, e foi o que nós aprendemos também, é que, embora eu sei que há muitas pessoas que não fazem, devemos marcar consulta com outros colegas consultores, porque às vezes nós também temos depois uma mente que pode estar viciada Sim. e Sim. estás a perceber? Pronto. Então eu fui à consulta com ela e foi ela que disse assim, mas porquê tu não fazes o curso? Porquê tu não fazes? Porquê não fazes os? Porque são 3 níveis, 3 Sim. anos, mais a especialização. Então pronto, e assim foi, fiz os 3 níveis e a especialização. E foi a melhor coisa que eu... E foi mesmo a transformação total, não é? Sim. Tu já nessa fase já tinhas deixado o emprego ou não? Ou ainda estavas? Já. Não, já tinha deixado. Ok, pronto. Porque depois isto coincide muita coisa, foi o jejum, pouco tempo depois do jejum, já não estava muito satisfeita no emprego, parece que não ressoava que as pessoas estavam lá, sabes? Ok. Eu ia ali e estava em esforço, estar a ouvir, mas estava em esforço. Entretanto tivemos um acidente, eu e o meu marido, uma colisão frontal, e isso fez-me o quê? Estou a passar o meu tempo num escritório que eu não gosto, não me sinto bem, e então despedi-me. Ok, Tem esta coisa do 880. Tu sentes que de alguma maneira, porque este acidente foi em 2019, não foi? Foi. Sentes de alguma maneira foi ali um gatilho que te fez mesmo parar, se calhar os dois, não é? Com aprendizagens para os dois, não é? Talvez a mim tenha feito mais. Ok. Mas foi para os dois, foi. Porque eu fiquei de baixa, não é? E aquilo tudo ali foi a parte física, mas eu acho que o que ficou mais abalado foi a mente. A mente, é. Eu por acaso, eu lembro-me de eu agora quando fiz aqui esta pesquisa, pronto, voltei-me a cruzar outra vez com essa história, mas eu lembro-me que na altura quando li, já te conhecia, quando li a história, pensei assim, bolas, realmente, há mesmo coisas, porque tu escreves mesmo, eu morri, e voltei a nascer a partir desse dia. E aliás, foste tendo vários marcos ao longo da tua vida que parece que foram vários renascimentos. Acho que são muito, sim. Não é? Porque é assim, quando nós acabamos por tomar a decisão de deixar um emprego, há sempre coisas que nos estão ali, que acontecem quase como tem que ser, agora tem que ser. Mas eu acho que eu tenho muito isto, se eu penso, eu vou, mas também porque tenho um suporte, sabes? Claro. O meu marido ali atrás, porque senão se calhar, claro que também tenho a minha mãe, a minha irmã, mas eu tenho aqui um grande apoio por trás. Se calhar, eu entendo mesmo que estás a dizer. sim, porque às vezes as pessoas dizem assim, tu tens sorte, porque não quer dizer que ele não vai fazer por mim, e até pode não ser exatamente aquilo que ele achava mais correto, mas se eu digo como é o que me faz melhor, ele diz, eu apoio-te em qualquer decisão. E nisso... Não, mas isso é muito importante, eu já o disse aqui até noutra conversa, exatamente, a pessoa também disse exatamente o mesmo, tinha um background muito grande, e é verdade, às vezes eu reconheço isso mesmo com aquelas pessoas que me vão procurando, e elas só me perguntam assim, então, Rita, mas como é que foi contigo? Como é que, não é? Porque eu também deixei o meu emprego, também mudei de vida, também, mas como é que foi contigo? Como é que tu fizeste? Tipo, é assim, eu na verdade, claro que eu tive medo, eu também demorei muito para tomar a decisão, também, mas eu consigo me colocar um pouco no lugar dessas pessoas, mas só em parte, porque eu sempre fui muito apoiada, sabes? Eu sempre tive pessoas realmente aqui no meu núcleo que me disseram, só quero que tu sejas feliz, vai, nós estamos aqui para te apoiar. Se calhar não concordavam com o que estás a dizer, se calhar não era 100%, mas é muito mais fácil quando assim é. Claro que eu também acho, eu também não vou pôr aqui, nós temos essa capacidade em nós, não é? Também não estou a passar isto de lado, não é? Cada uma de nós tem essa capacidade e, de facto, o próprio desenvolvimento que vamos tendo, não é? Esta maturidade espiritual, como eu lhe costumo chamar, também faz com que vamos atraindo e mudando aqui um pouco as pessoas à nossa volta, não é? Porque quando tu dizes assim, o meu marido, a minha irmã, a minha mãe, quer dizer,
epá, as pessoas à minha volta mudaram muito ao longo dos anos e também eu costumo sempre dizer que há sempre uma ovelha na família que vem muito com este motor dessa mudança, não é? Tu tipo vais mudando, vais fazendo coisas, vais tendo pensamentos diferentes, vais fazendo coisas diferentes, vais arriscando e as próprias pessoas à tua volta também vão mudando contigo, não é? É curioso o que tu estás a dizer, porque, primeiro, só um bocadinho lá mais atrás, eu acho que é o facto de nós queremos mudar, não sei se aconteceu a ti, mas também é uma questão de nós fazermos escolhas, porque, por exemplo, o emprego que eu estava, para além de não me realizar a nível pessoal, financeiramente também não era nada de especial. Sim, que fosse fundamental, não é? Sim. Depois, para estar naquele emprego, acabava por não ter tempo de qualidade com o meu marido, por exemplo. Logo aí já ficávamos a ganhar estando mais tempo em casa. Tínhamos uma pessoa que fazia a limpeza, comecei a fazer eu, ou seja, é também uma questão de escolhas, é perceber o que é que faz sentido, não é? E às vezes é um bocadinho por aí, porque eu acho que as pessoas às vezes trabalham para ter uma casa, trabalham para não sei o quê, eu nem sei, então acho que é mesmo uma questão de escolhas, é como viajar, por exemplo, porque foste para as Maldivas e pronto, se calhar vou ter uma casa que é mais pequenina, se calhar claro. É tudo uma questão de escolha, sim, eu também concordo. Acho que as pessoas acabam por se apegar muito e nesta questão dos empregos, e tu, é assim, tu então cruzas-te com imensas pessoas que te procuram por causa da alimentação ou por causa de algum acompanhamento neste campo, não é? Tu não és só alimentação, tens aqui uma série de coisas, não é? O que te faz ser saudável não é só uma coisa, são várias, não é? Sim, e é isso que é macrobiótica. É sim. Isso, exatamente. É uma ideia que eu acho que é a macrobiótica, é tudo, é tudo. Sim, é uma filosofia. É uma filosofia de vida, pronto, estava-me a falhar aqui o termo e foi uma das coisas que tu escreveste num dos teus posts, que é exatamente isso, a macrobiótica é uma filosofia de vida, como o yoga é uma filosofia de vida, não é? Não é a alimentação, não é os asanas, não é? É tudo uma filosofia, não é? Que faz com que nós sejamos mais saudáveis, se tenhamos hábitos individualizados, personalizados, mais saudáveis para nós, que nos conhecemos melhor, não é? Desculpa estar-te a interromper, mas sabes o que é que eu costumo dizer? Às vezes as pessoas pensam, e isto é muito comum, eu, por exemplo, estar aqui a comer e estar aqui alguém ao meu lado, que está a comer algo que não tem nada a ver com a minha comida. Eu nem olho, mas a pessoa que está ao meu lado é capaz de ou dizer alguma coisa, ou sentir-se mal por estar a comer aquilo. Eu digo sempre, se estás bem, se te sentes bem exatamente com o que comes, até podes estar a comer batatas fritas todos os dias, mas tu se és feliz, se estás bem neste momento, fica assim. Porquê mudar? Não mudes. Se começares a ter sinais... Só porque o outro diz, não é? Só porque o outro... Se começa, e sabes, porque eu já passei isto, e vejo outras pessoas a passar, que é, às vezes, entram num mundo que depois querem sempre mais e nunca estão satisfeitos. Claro. Também. E sentem-se tristes. E eu acho que, se a pessoa está bem, porquê é que vai mudar? Sim. Agora, se estás mal, se te sentes doente, se estás mal, se há alguma coisa, aí sim, muda. Se o teu corpo te dá um sinal, se a tua mente está a dar um sinal, muda. Claro, comer este exemplo que eu dei das batatas fritas, pronto, também foi um extremo, não é? Mas não é assim, não é um extremo. Aquilo que tu estás a dizer ainda continua a ser a realidade de muitas pessoas. Não, um extremo de dizer que podem comer as batatas fritas todos os dias, pronto, mais cedo ou mais tarde o corpo vai alertar. Mas se o corpo ainda não alertou, nada alertou, é porque não é o momento. Claro. Nem todos têm que seguir aquele... Sim, por exemplo, e a própria, não é? As tuas próprias consultas, não é? E a macrobiótica em si, porque eu já consultei macrobiótica e sei mais ou menos como é que são mais ou menos as consultas, vá-se bem que cada um faz da sua maneira, não é? Como tu dizes, mas a verdade é que é muito isto, é tipo, ok, então vamos aqui ver, podes fazer desta maneira, eu aconselho-te a fazer desta maneira ou desta, se tu disseres, mas é impossível para mim que eu não gosto disso, ok, então vamos ver outra, não é? É um bocadinho isto, muito... É o adaptar. É o adaptar, que eu acho que isso é que é interessante, não é? De forma saudável, não é? Vamos ver o que é melhor para ti. Imagina, o abacate, a moda do abacate.
Sim, olha, O para mim, abacate era impensável comer abacate, eu detesto é abacate. tropical. Eu É detesto tropical. abacate, por exemplo. Nós não moramos num país Sim, sim, tropical. sim, A sim. manga ou a papaya, Sim, não moramos num país tropical. sim. Há modas que não são. Ok, se eu morasse num país tropical, então eu podia comer isso todos os dias. Então, se calhar estamos em Portugal, se calhar não podemos comer isso todos os dias. O que eu Ok, estou a querer dizer é que não é tudo para toda a gente claro. e não podemos, por isso é que nós não temos alimentos proibidos, não há nada proibido. Há coisas mais recomendadas em determinadas fases da vida, porque se calhar Sim, aquilo que me faz. O arroz integral é ótimo. Eu já tive uma fase em que eu não podia comer assim arroz integral. Sabes porquê? Porque aí no exagero do arroz integral. claro, E nem 8 nem 80, lá está, mais uma vez, porque eu sou muito 8 ou 80. E nós temos que encontrar também o equilíbrio. É como claro. tudo na vida. Mesmo que seja muito saudável, não faz sentido também nos estarmos ali a esbanjar Sim. com uma determinada coisa. Sim, E eu acho acho que que as é pessoas têm que ser. é o conhecermos, não é? Acima de tudo, não é? E depois Sim. é muito, porque este conhecimento é importante e eu até vou navegar aqui para outra parte que tu defendes muito e que eu já falei. Este autoconhecimento também faz com que tu comeces a gostar mais de ti, conheces-te Sim. melhor e começas Uhum. a gostar mais de ti, não é? Sim. Que isto é uma das coisas que tu focas muito, não é? E escreves muito sobre isso, e porque tu mesma já passaste por isso, não é? Que é o próprio amor próprio, não é? Tu acabas por, no fundo, o fazer coisas saudáveis, seja o exercício, seja a alimentação, também faz com que tu também tenhas uma maior clareza do que é a realidade, do que tu és mesmo e não as histórias que Sim. contam sobre ti, não é? Sim. Não é? Porque muitas das vezes nós vivemos a acreditar que somos determinadas coisas, quando no fundo é uma história que estão a contar sobre ti, não é a realidade, não é? Uhum. E é esta clareza que também eu acho que a própria alimentação te veio trazer, não é? E Sim, essas porque mudanças, não eles é? dançam, porque os alimentos têm uma energia, tal como nós temos. Sim, 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 sim. E isso, se nós queremos mais força, precisamos de Uhum, mais força, sermos mais robustos, talvez comer mais raízes, porque uhum, estão firmes na terra, não é? Uma boa cenoura, a firmeza. Se calhar, se precisamos de ser mais flexíveis, vamos buscar ali umas coisas mais flexíveis. Se calhar, se somos pessoas que temos a mente muito fechada, se calhar andamos a abusar ali um bocadinho da carne, uhum. ou salgado, ou ali dos presunto, ou assim. Epá, isso é Então, extraordinário mesmo. então é nós estarmos atentos. E mesmo quem Uhum, não tem esta pessoa, eu às vezes digo assim: se algum efeito vocês notaram no corpo, fiquem atentos, descrevam o que é que comeram no dia anterior e como é uhum. que se sentem no dia seguinte. Depois deixem um tempo, passaram um dia ou dois, voltem a comer o que comeram exatamente no dia anterior e vejam se sentem novamente. O que é que sentem novamente? Porque realmente isto dá-nos os alimentos, se nós estivermos atentos, eu acredito que isto é muito estranho para muitas pessoas, mas é porque Não, não, é nós verdade, é verdade. andamos distorcidos e Sim, andamos sim, sim, sim. confusos na nossa. Eu acho que andamos distraídos. Há muita Sim. coisa que nos distraem e o facto de nós termos sempre comida com molho, nós nem sequer sabemos realmente qual é o sabor da Da comida, comida, porque mesmo que sim. seja azeite, às vezes há pessoas que colocam tanto azeite que nem sabem realmente qual é que é o sabor. Camufla o sabor, não é? Sim, Não tem. pronto. E então é um bocadinho por aí. Agora, pegando no que tu estavas a dizer, por exemplo, eu todos os dias tirar aquela fotografia ao espelho depois de Uhum, treinar, houve uma altura que eu deixei, tive mesmo para deixar de fazer, porque uhum. já me estava a sentir mal e pensei assim, se calhar estou-me aqui a exibir. Mas curiosamente nesse dia recebi uma mensagem de uma pessoa, que nem era portuguesa, Ah, a dizer: ai, obrigada por te colocares isto, porque eu estava mesmo a precisar disto para voltar a treinar. E então eu voltei. Houve outro dia que, exatamente quando eu decidi que não vou colocar, recebi de outra pessoa e eu pensei: bem, se calhar para muitos não faz sentido, é mais do mesmo, mas se calhar para outros faz sentido estar claro, a o que fazer interessa é isto. fazer sentido para ti, não é? O Sim, que se calhar interessa é faz fazer sentido. sentido para ti, Sim, não é? é como eu, por exemplo, a minha comida, eu gosto de comida muito simples. Mas as pessoas com quem eu dou consulta, eu não, as pessoas não têm que comer aquela comida simples, têm que comer Claro, aquilo que é mais interessante para elas e que elas gostam. claro, Porque tem que haver um equilíbrio. Se estamos a comer uma coisa e a pensar de outra forma, também nada de voltar a comer saudável e estar com claro. pensamentos tóxicos, Sim, não é? E o sim. contrário, pronto. E é um bocadinho isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ahm,
Olha, eu estava aqui, estava-te a ouvir e estava, porque tu falaste aí no facto de também da própria alimentação, e de ensinares a fazer, porque isto é uma das coisas que tu também fazes, não é? Tu ensinas, também dás workshops de culinária, não é? Sim, Sim. sim, 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 sim. E agora até estás, segundo o que me disseste há pouco tempo, também introduziste agora, também dás formação nas escolas e tudo mais. Sim, Conta-me o que é que sim. andas agora a fazer. Olha, eu fui contactada para começar a dar formação em algumas escolas e fiquei muito contente pela direção dessas escolas. Uhum. Neste caso estamos a falar de creche, é mesmo dos pequeninos, ou seja, dos primeiros Sim. meses, até, penso eu que era até aos 12 anos, mais ou Sim, menos. sim. Então, É a base mesmo. sim, contactaram porque, primeiro, toda a escola já tem que ter uma parte, uma opção que seja vegetariana Saudável, ou sim. vegana, sim, 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 sim. algo. Sim. Não quer dizer que Pronto, seja, seja pronto. saudável, sim, Sim, mas tem sim. que ter, já tem que ter essa opção para os pais poderem escolher. Uhum. Mas nem todas as escolas o têm, e se os pais não pedirem, eles então não têm mesmo, não é? Mas neste caso, esta escola já tinha algumas coisas, não tinha assim muito, e queria fazer um trabalho que fosse mais equilibrado. Embora tenha uma nutricionista que está lá a trabalhar o tempo inteiro, mas a nutricionista também achava que para esta parte de vegan e tudo isso que não estava muito à vontade. Desperta, sim. Sim. Então eu fui lá, mas o curioso é que eu podia chegar lá, podiam-me ter pedido, olha, dar-nos os menus e diz-nos só, e dar-nos as receitas e está feito. Não. Então reuniram toda a escola, todos os funcionários, motoristas e tudo, todos os funcionários, Brutal. para eu fazer formação, para eu dar uma formação, onde eu me foquei mais na parte vegan, mas que aqui eu falei sobre a filosofia macrobiótica, não é? Que é comer mais sazonal, biológico, local, e tendo em conta cada um de nós e a natureza, expliquei tudo sobre um bocadinho, depois foquei mais na parte das crianças, porque eu pensei, ok, mesmo que nós temos que perceber que uma coisa é estar a explicar isto em casa e nós, na nossa casa, sabemos que temos poder financeiro para poder comprar alimentos biológicos ou fazer as escolhas. Outra coisa é numa escola que eu sei que à partida não vão conseguir provavelmente incluir tudo, mas o facto de darem a oportunidade para falar para toda a gente, essas pessoas vão levar ficou a sementinha para claro casa. Que sim, vão levar para a sua podem casa, não fazer não é? tudo, mas se calhar se fizerem uma refeição por semana que seja vegan, porque eu não defendo que todos tenham de ser vegan. Eu própria gostava de voltar a incluir, ou se calhar alguma refeição de peixe no meu dia-a-dia. Na tua alimentação, sim. Sim, no meu dia-a-dia não. Sim. Uma vez, eu digo isto, ainda não percebi muito bem se é só porque para facilitar a nível social, Sim, ou sim. se é não por mim, porque eu facilmente vou a um sítio e se não tiver nada para comer, para mim é ok, mas eu sinto que outras pessoas estão comigo, principalmente quem me acompanha mais, não é? O meu marido, que ele se sente constrangido de eu não estar a comer, como é claro óbvio. Que sim. Então ainda não percebi muito bem ainda não consegui. Não sabes bem qual é o motivo pelo qual queres começar a introduzir. Sim, mas isto só para dizer que se as pessoas que gostam de comer carne, ok, só temos que escolher uma carne mais consciente. E se calhar não precisa de ser todos os dias, se calhar nem todas as semanas, muito menos a todas as refeições, porque nós não precisamos disso. Porque o que nós defendemos na macrobiótica, basicamente é o que nós temos na nossa dieta mediterrânea. Todos nós sabemos qual é que é, só que também não a fazemos. Claro. Só que incluímos mais a parte da natureza, sustentabilidade, tudo isso. Então fiz a formação lá na escola para todos os funcionários. E depois fui fazer formação, ensinar a parte da cozinha. Onde ir ensinar as cozinheiras, onde depois tudo que fomos comendo, toda a gente foi provando e é ótimo, pronto, e agora eles têm os menus, não é, para colocar para as crianças, e eu sugeri que, não sei como é que vão começar, se vão ter todos os dias, se não vão ter, mas pelo menos, mesmo que não tenham todos os dias, que uma refeição por semana que seja vegan para toda a gente, para todas as crianças estarem a comer igual. Toda igual, e que os pratos sejam muito parecidos entre quem está a comer vegan e quem não está a comer, para as crianças não sentirem essa diferença. Sim, só ali qualquer coisa, e para também não precisar o processo na cozinha. E isto que eu digo em casa também podemos fazer exatamente a mesma coisa. Mas de facto também não há assim,
as grandes diferenças, não é? Têm a ver muito com a carne e com o peixe, não é? Porque há determinadas Também tem a coisas. ver, mas sabes que nós na macrobiótica nós somos diferentes. Uma alimentação macrobiótica vegan é diferente de uma vegetariana ou de uma vegan em Ok. si. Porque, por isso é que há muitas pessoas que são vegetarianas há muitos anos ou vegan há muitos anos e chegam a uma altura e precisam de incluir carne ou proteína Sim, animal, digamos assim, sim. porque nós na macrobiótica nós temos o yin e o yang Uhum, e nós classificamos os alimentos entre os que são mais yin e mais yang. sim, E é sempre mais interessante nós escolhermos o que está no centro, para estarmos centrados, mais ok. equilibrados. E então nós temos na parte yang tudo o que é mais a proteína animal, não é? Principalmente a carne, os ovos, o sal, muito sal também, os enchidos. E na parte do yin temos os doces, a fruta também é muito yin, as bebidas, mesmo que seja álcool, sumos, chás, as drogas, os medicamentos, tudo isso é yin, não é por acaso que o medicamento ajuda a relaxar, porque tudo que é yin relaxa, tudo que é yang contrai, por isso é que uma pessoa come muita proteína animal é uma pessoa muito, sim, tem mais os nervos à flor da pele, enerva-se mais, pronto. E uma pessoa muito, que come muitas coisas yin, é uma pessoa que está mais deprimida mais para o yin, está mais, pronto, ali, pois, não é um melhor do que outro, ok? É preciso haver o equilíbrio. Então, sim. o que acontece é que quando é vegan e vegetariano estamos muito na parte, porque as leguminosas também estão mais para o yin, os vegetais estão mais para o yin, fruta mais para o yin. E então, andando ali muito no yin, chega a uma altura, quando nós estamos muito num lado, o corpo vai pedir muito do outro. Por isso é que muitas vezes uma mulher grávida vegetariana, o corpo lhe pede carne, ai, tenho tanto desejo de carne, tenho desejo de carne, tenho desejo de carne. É por isto. Então, o que a macrobiótica faz é nós, através não só dos alimentos, mas, por exemplo, há um alimento que pode ser mais yin, mas a forma como o vais confeccionar vais fazer com que ele fique mais de centro. Assim como a forma como temperas, a forma como cortas os alimentos, o que nós fazemos é muito isto, porque uma cenoura cortada em cunho ou em quimpira ou ralada não é igual. Não é igual. Ok, que giro. Engraçado. E é isto que eu também ensino na parte, nos workshops, porque uma cenoura, por exemplo, em cunha é ótima para quem tem diarreia, por exemplo. Se cortarmos uma cenoura em pedaços maiores, é melhor para o inverno e cozinhar mais lentamente, porque fica ali o calor mais retido. Certo. Agora, se for no verão, convém picar as coisas mais pequeninas e salteados, por exemplo, mais rápidos, porque não está tanto calor para não nos aquecer ainda mais o corpo. Há todos estes pormenores, mas que fazem diferença. E é o que eu digo, e como eu disse há pouco também me ensinaram nas aulas, que é, não acreditem só no que eu estou a dizer, experimentem. Exato. Porque nós a experimentarmos, nós vemos as diferenças, não é? Diferenças, as diferenças e como é que funciona para ti, não é? Para cada um de nós, não é? De forma diferente. Sim, é muito giro, é muito giro. Eu acho que acaba, por acaso, quando me disseste, eu fiquei assim, epá, não, brutal, porque eu sinto mesmo que os grandes motores de mudanças são as crianças, não é? E que eles próprios é que muitas das vezes levam essa necessidade de mudança para casa, seja porque experimentaram, seja porque realmente há ali problemas relacionados com hiperatividades, déficits de atenção e tudo mais, que já são provocados muitas das vezes com esta... que eu falei muito, é o açúcar. Não é? É a própria alimentação, não é? Muitas de hiperatividade, déficit de atenção, aquelas birras, claro que não é tudo, mas muito tem a ver com os níveis instáveis de açúcar, níveis baixos de açúcar. Porquê? Porque comem açúcares complexos. Claro. E o complexo não, açúcares simples, são de absorção rápida, então de repente comeram agora algo rico em açúcar. E açúcar simples não é claro, é o açúcar branco, o açúcar sim, mas também um arroz branco também é de absorção rápida. Claro. Então logo a seguir tem uma quebra de energia, porque é a quebra de açúcar no sangue e precisam de algo muito rápido para comer, por isso é que depois vão fazer birra porque querem um chocolate, vão fazer birra porque então por isso é que ao estarmos a dar coisas que sejam, porque eu por acaso fiz agora um workshop sobre o açúcar e sobre como é que podemos adoçar, porque as crianças precisam de doce, nós também precisamos de doce, mas as crianças precisam de doce, mas não é o doce do açúcar, elas desenvolvem-se bem fisicamente, intelectualmente, sem açúcar nenhum. Açúcar branco, elas precisam
de um doce natural, que consegue-se buscar cereais integrais, a fruta da época, e a vegetais, e depois há algumas formas de adoçar sobremesas mais naturais também. Vamos Claro. buscar ali as frutas, através de frutas, podemos adoçar através de alguns vegetais, por exemplo, a abóbora também dá para adoçar, e depois Sim, por malte de cereais, que é outra forma claro. de adoçarmos. Portanto, claro. há outras E eles formas. depois acabam por se habituar, né? Porque o grande problema é o hábito de irmos Sim, ao outro tipo de açúcar, sim, não é? Que faz sim. com que depois aquilo acaba por ser um vício Sim, é mesmo um vício, é mesmo um vício. o objetivo é mesmo esse, né? É viciar, não é? Sim, E sim. aumentar E é o o consumo, açúcar que está, aumentar, não é? se forem ver os ingredientes de fiambre, que é uma coisa que se dá muito, e nas escolas normalmente é maçãs, tem Eu sei, açúcar, eu o sei, presunto tem açúcar, sim, né? Então quem não está nada atento, se calhar pensa, claro. eu só ponho um bocadinho de açúcar no leite, mas se Mas depois calhar se formos consome mesmo ver, muita tem coisa. ao longo do Não, dia. é terrível, não, é terrível. Eu lembro-me, é como eu estava a dizer, quando tive esta experiência, que tive que tomar mais consciência, epá, quem diz o açúcar, diz o glúten, está tudo cheio, então o açúcar é em todo lado, em coisas que nós não pensamos mesmo, É não mesmo. é? Sei lá, nós vamos já à padaria comprar pão e ele realmente é muito bom, não é? Mas nós não fazemos ideia que o padeiro lá pôs açúcar. E eu sei fazer pão em casa, eu não ponho açúcar no pão. E o pão fica bom, e eu não. Pois, É isto que eu assim, mas porquê que ele pôs açúcar? Mas ele é parvo, mas de facto aquilo leva açúcar. Tu onde é que vês? Nem é tanto nestas padarias que não têm os ingredientes, não é? É quando tu vais a um supermercado que compras pão que vem lá com os ingredientes sim, que com os leva e tu ingredientes. vês que o açúcar está lá nos primeiros. Mas sabes que a maior parte das pessoas não lê. Pronto, mas eu também não te vou dizer que ando sempre a ler, mas já li, e às vezes, epá, mas porquê que eles põem açúcar? Diz-me o que é que eles põem açúcar. Não é preciso Sim, açúcar, não é? Porque o sim. pão não precisa de açúcar para ser bom, e tu sabes disso, eu sei Não, eu disso, adoro pão, não sim, é? sim, Eu habituei-me também a fazer pão, e o pão fica ótimo e não leva açúcar nenhum, portanto é assim, sim. é só E, estúpido, não é? sim, e nós somos de hábitos e somos de. O nosso paladar trabalha-se. Sim, E sim, habituamos-nos. sim, Se nós tivermos o clique para fazermos, para nós mudarmos algumas coisas, porque é o que eu digo, quando não podem mudar muita coisa, há pequenas coisinhas que podem mudar. Olha, por exemplo, não posso comprar as coisas todas biológicas. Uma coisa, nós todos os dias colocamos sal na nossa comida. Então, ter atenção ao sal que colocamos, por exemplo. sim, sim, Quase toda a gente em casa usa azeite todos os dias. sim. Então, escolher um bom azeite virgem extra, ou se for óleo de primeira pressão a frio, biológico. Ou seja, começar por estas coisinhas que usam todos os dias, porque um quilo de sal das salinas, que são Uhum, tradicionais, sim. sem ter aqueles químicos, custa 99 cêntimos. Acho que não é por Não é por aí, não aí, é? não. São pequenas Porque, coisas, não é? São pequenas sim, coisas são que temos de pequenos ter gestos, consciência, sim, sim. e é um produto que usam todos os dias. Exato. Então, se calhar, às vezes basta começar por Mínima, uma não é? coisinha, sim, Mínima, sim, mas a ter cuidado, porque vamos intoxicando o nosso corpo com coisas que menos esperamos, não é? sim. E olha, sabes uma coisa, só para deixar aqui uma nota, porque as pessoas têm muita noção quando é biológico. Lá está ela com a mania do biológico, mas o biológico, quando eu estou a comer biológico, não é só para mim que está a ser. Eu estou a Claro, pensar em toda a gente, estou a pensar claro, no ambiente, que não estou a poluir o ambiente, as águas, porque ao estamos a pôr, para além de ir pelo ar, também vai para as águas, claro. os químicos, não é? Portanto, nós estamos a consumir biológico, as pessoas pensam que que os benefícios é só para quem está a ingerir. Não é, é para toda a gente. É Sim, para o sim. planeta. E Mas a verdade é que é um dos grandes objetivos agora da nova era, não é? É sim, exatamente nós não olharmos só para o nosso umbigo. E não sim, olharmos para o nosso umbigo é também pensarmos nestas pequenas coisas, não é? sim, E lá sim, está, cada vez mais há mais produtos biológicos, há mais sim, sítios, não é, sim, ainda que bem. vendem supermercados que nós vamos habitualmente, antes era muito naquelas mercearias próprias Sim. biológicas e tudo mais, agora já se encontra em todo lado. E de facto, sim, há diferença de preço, mas também não é uma diferença que Há faça. diferença principalmente nas coisas que não são de primeiro consumo. Ok, É mais naquelas coisas que, olha, eu por acaso, ainda este sábado, quando fomos ao mercado comprar as coisas, ok, eu em legumes para toda a semana,
para 2 pessoas, onde tinha legumes totalmente, os verdes, as cenouras, até Uhum. trouxe cogumelos também. Foi cerca de 8 € e tal, para toda a semana, biológico. Ok. Pronto, para algumas pessoas pode fazer diferença, sim, mas eu acho que Isso também é isso é o que se gasta sem ser biológico neste momento, ou mais. a questão é que as pessoas preferem trazer mais um pacote de bolachas Eu sei. do que comprar algo Bom, de qualidade, biológico. não E é? às vezes dizem que é o preço e não é bem isso, é porque preferem outras coisas. E está tudo Claro, certo. Eu claro. não julgo isso e está tudo certo. Agora se vamos comparar com os preços da carne biológica, sim. Os iogurtes biológicos, sim, são muito mais caros. Estes produtos assim são mais caros. Agora, só uma nota, porque há muito mais oferta de coisas biológicas em supermercados, mas é preciso ter muita atenção, porque às vezes as pessoas Sim, pensam por ser biológico que é saudável, e não é, sim, porque estão sim, carregados de açúcar, porque também há açúcar branco biológico, claro, ok? claro. E então estão carregados de açúcar e de outras coisas que nós nem sabemos o que é, e se nem sabemos o que é, mais vale deixar na prateleira do supermercado, não sabemos o que é que são aqueles ingredientes. Eu acho que o mais importante no meio disto tudo, não é? É exatamente as pessoas aprenderem, não é? Cultivarem-se e aumentarem o seu conhecimento, Sim, não é? sim, sim, É sim, o sim, teu sim, grande sim. objetivo, não é? Eu, Ahm, É isso, e é mostrar que nem todos temos de seguir isto, sim, e o clique a uma pessoa dá agora, outra pessoa faz só de uma forma, nem todos temos que fazer tudo. Eu se calhar fui muito 880, onde até faço o detergente em casa, e há certas coisas que eu faço, eu poupar a água, e houve uma altura por não fazer mais aquilo, mexia muito comigo, mas nem todos temos que fazer isto. Se toda a gente claro, tiver cuidado com uma coisa, já estamos todos a contribuir. sim, É, as pessoas têm que colocar em prática aquilo que conseguem fazer, sim, suportar na vida delas, não é estar a subcarregarem-se com um monte de coisas e não conseguirem fazer. Então, claro, se calhar comprarem os verdes já biológicos, se calhar ótimo, porque não dá para descascar, por exemplo, não é? exato, Então, ótimo, já tem qualquer coisa de interessante ali na alimentação deles. exato, E se calhar não foi como eu disse, não temos de ser todos vegan nem vegetarianos, exatamente. e porque senão de repente toda a gente vai para os tofu e para os temperos e para tudo, e de repente aí é tudo maluco com a soja, que já é uma confusão com a Claro, soja, sim, 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 porque o marketing aproveita-se destas coisas, não é? E quando eles claro, veem que há ali uma abertura para determinadas coisas, eles intervêm, e depois se claro. calhar deixa de ser tão saudável como deveria ser, não é? Exatamente, exatamente. Mas sim, mas o grande objetivo, eu acho que é mesmo esse, é isso que eu vou sentindo. E também o trazer-te cá para falares um bocado disto, desmistificar, não é? Que não é aqui, é uma coisa esquisita, isso não é para mim, isso é super caro, isso é não sei o quê. É exatamente isto, ou seja, para já tu tens várias opções, não é? Porque agora, pelo que eu estou a perceber, para além das tuas consultas, não é? Tens, Uhum. tens também programas que fazes em grupo, ou seja, tudo isto tem preços diferentes, disponibilidades diferentes, tens Sim, workshops, não é? Agora que começaste a ir às escolas e eu espero que comeces a ir a muito mais, ou seja, que isto seja uma abertura, não é? Ou seja, a verdade é que é como tu dizes e tu começaste a dizer isso, as pessoas têm que deixar de arranjar desculpas para aprenderem mais, não é? Informem-se mais, sim. percebam que realmente é, não digam que não é para vocês sem experimentar, pelo menos tentem perceber, não é? E lá está, e se não for para vocês, não é para vocês e está tudo bem, não é? Mas pelo menos não falem sem saberem, que é mesmo isso, Sim, não é? é isso, porque nós não temos que ser todos iguais, nem Claro, experimentar as mesmas coisas, mas eu não. Eu acho que às vezes as pessoas falam porque também gostavam de fazer e não têm essa coragem. Há uhum, outras que não estão aí e nem querem mesmo fazer, pronto. claro, E está tudo certo. Está tudo certo. Se calhar há uns anos atrás eu também, por exemplo, a minha parte da espiritualidade, eu jamais imaginava, não é? E, e, e se calhar se me falassem nisto há uns anos atrás eu pensava, estão a falar de quê? Um mantra? O que é um mantra? Pronto, este tipo de coisas, não é? sim, E que, tal como uma consulta que eu faça, se calhar, porque nós na macrobiótica fazemos quando é com o diagnóstico, nós, uhum, para além de. Há pessoas que já trazem o diagnóstico, não é? sim, Mas eu acabo por fazer sempre o diagnóstico, baseado nas 5 transformações, no claro, yin e yang, tudo isso, mas muitas vezes, e tu sabes disso uhum, perfeitamente também, que muitas das nossas doenças, ou o que nos aparece, é parte, manifestou-se primeiro numa parte energética, não é? claro, Há uma emoção retida, uhum, algo. E
há consultas em que eu posso, com certas pessoas que eu consigo já entrar mais neste tipo de conversa, noutras não, noutras nunca chego a falar, mas o resultado final acaba por ir sendo muito o mesmo, não é? Claro. Mas a forma de trabalhar depende muito da pessoa Vais-te que está adaptando, do outro lado. vais-te adaptando, Sim. não é? Vais-te adaptando, que é mesmo isso. Porque depende muito a forma, porque há pessoas que chegam e só querem mudar para algo mais saudável, há outras que chegam a ter uma doença grave, há outras que só, como quem diz, a perda de peso, porque não é só gravidez, ou porque têm bebés ou porque engravidaram, ou porque querem engravidar, ou há tanta coisa e nós temos que realmente nos adaptar porque as pessoas são todas diferentes, não é porque estão ali assim grávidas que eu as vou tratar da mesma maneira, nem elas mais são diferentes. Nem mais, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não, é muito interessante e esta visão, aliás, acho que é a visão certa para tudo, para todo tipo, não é? Esta, se é para ser efeito manada, não é assim, não é? Porque de facto esta ideia de dietas para toda a gente igual, medicamentos iguais para toda a gente, tem este sintoma igual, opa, esse efeito manada não faz sentido e pronto, mesmo a pessoa com quem, as pessoas com quem eu tenho falado neste grupo de podcasts ligados com estilo de vida saudável, todos eles falam mesmo, não é? Que nós temos que ir personalizando o máximo possível a cada pessoa para que a própria pessoa também se sinta único, porque é, não é? Porque sentir-se único, não se sentir mais e eu sei do que é que estou a falar, só assim sem me alongar muito. Nesta parte, a alimentação é algo muito importante há uns anos para cá, foi fundamental no meu processo de convalescença, fundamental, não é? Porque eu sou gastrectomizada parcialmente e também não tenho uma parte do meu intestino, portanto, como deves imaginar, em termos de digestão, eu tive que reconhecer o meu corpo de outra maneira, e aquilo que senti foi uma das coisas que eu até fui partilhando na minha história. A alimentação foi algo muito, 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 muito importante, porque eu adoro comer, e não conseguia comer, e o meu corpo estava diferente, ou seja, eu tive que obrigar-me a conhecer o meu corpo, não é? Conhecer o meu corpo, o que é que eu podia comer, o que é que eu não podia, e o que é que eu senti. Bem ou mal, eu senti-me como se fosse mais uma pessoa, ou seja, que em termos de dieta que me foi oferecida, eu era mais uma. Haviam várias alternativas dentro da dieta, mas eu não sentia eu não me senti ouvida, eu não me senti personalizada e isso foi complicado para mim, não é? Porque de facto eu só me apercebi disso mais tarde. Portanto, aquilo que tu estás a dizer para mim é fundamental, ou seja, não se deixem chegar a um limite como eu, né? No meu limite, né? Que eu ali não tinha nada, ou seja, já estava numa situação em que claro que eu tinha que resolver, não é? Ou seja, vão antes, procurem ajuda antes e ajuda. Mas tu resolveste, sabes? Sim, mas tu percebes? Sim. Há pessoas que não fazem ainda estou a resolver, não é? O processo de cura ainda está a ser, sim, não é? mas tu estás nesse... Estou desperta para isso, é isso, é. Porque é fundamental, não é? Aliás, já falámos sobre isso, nós as duas. Eu já até te recomendei a pessoas com problemas oncológicos e tudo mais. Só que é preciso partir desse lado. Exatamente, é mesmo isso, porque a pessoa tem que querer, não é? A pessoa tem que querer e tem que de alguma forma estar desperto e não vale a pena por vezes estarmos a remar contra a maré, não é? O corpo, o certo que o corpo tem uma alta capacidade de adaptação, mas há coisas que nós às vezes temos que zerar e começar de novo e conhecer outra vez. Acho que as maiores aprendizagens que eu tive como consultora foi que, por mais que quem está à minha frente precise muito da minha ajuda, ainda estou a trabalhar nesse processo ainda, mas já consigo lidar melhor com isso, e na altura eu acho que até te disse das últimas pessoas que me falaste, que eu te disse para vir ter comigo, porque tenho que partir daquele lado. Claro, sim. Porque por mais que eu queira ajudar e que queira dizer o que é que pode ser mais interessante, ou o que eu acho, se não fizer sentido no outro lado, a pessoa vai estar a fazer contrariada, ou nem vai fazer,
E então aquilo vai ser um choque e não faz Sim. sentido. É um desgaste maior para a pessoa, para mim também vai estar a ser, e então acho que isso foi das minhas aprendizagens, foi eu, quando via alguém, eu pensar, se fizesse assim, ia ajudar tanto, e não sei o quê. E então eu tive que começar a respirar mais e a pensar, Claro. se a pessoa quiser, eu estou aqui com toda a força, mas eu já sei, porque se não for a pessoa, imagina, a pessoa até pode vir ter comigo, mas foi forçada a vir. Claro. Eu vou estar a fazer as coisas, a pessoa naquele momento até faz, mas assim que vê algo assim um bocadinho melhor, deixa de fazer. Claro. Mais cedo ou mais tarde volta, porque a lição não foi aprendida. Claro. Sabes? Claro, mas tem que ser pela pessoa, não é? Sim. Mas E tem que ser pela pessoa. tu certeza, eu não tenho nesse campo, como tu tens, Uhum. e nem tenho comparação Uhum. com essa situação, mas noutras coisas que nós temos com a nossa vida, não é? Há lições que estamos sempre, pensamos que já aprendemos aquela lição. Não, mas depois vem-nos mesmo. E volta, ainda volta Sim. mais forte, e se não aprendemos, vai doer mais. É isso, Então, é mesmo é um isso. bocadinho. Eu concordo contigo, sim, tem que muito partir da pessoa, concordo. Olha, só assim para terminar, diz-me se há aqui algum sonho que tu não podes mesmo deixar de realizar nesta vida, uma coisa que tu tenhas aí dentro de ti, um desejo, seja profissional ou não, não é? Podes aqui dizer o que te apetecer, se realmente houver, não é? Porque às vezes podes já te sentir tão plena e tão feliz, não é? Não, às vezes também meio perdida, estagnada. Assim, um sonho. Olha, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho vindo a aprender e que quero continuar, é porque eu achava, porque eu fiz a licenciatura, depois fiz mestrado, depois tirei um curso de cabeleireira. Então, isto de andar a fazer Caixinha assim de coisas, surpresas mesmo. sim, até nos encontrarmos, Sim. eu sentia-me triste, não é? Pensei, coisa, estou a gastar mais dinheiro, estou mais... Então eu já percebi que nada é eterno, nada é exatamente assim. A única coisa permanente é a impermanência. Nada Exato. é constante, não é? Sim. Então, se eu amanhã decidir fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa para complementar esta e está tudo bem, porque se calhar o que eu penso agora não era o mesmo que eu pensava há um tempo atrás. E isto foi muito difícil porque eu achava que se era assim, ia ser sempre assim, e não é. Exato. Então eu acho que é um bocadinho isto, é eu perceber que posso continuar a evoluir nesta parte, mas não sei, acho que depois algo ligado com animais, porque eu adoro animais. Ok. E não sei, ter um espaço com animais, sempre tive esta ideia de ter algo com animais, só que o problema é que eu depois sofro muito por causa dos animais. Pode juntar tudo, pode estar tudo no mesmo espaço, eu não acho isso incompatível, nem... Incompatibilidade é só na nossa cabeça, não é? As coisas podem estar tudo. Não, eu acho que pode pode ter um espaço onde é? acolhe animais que foram abandonados e sim, e acho que desde criança tenho esta ideia. E nesse espaço dás os teus workshops, ensinas as pessoas ou fazes as tuas consultas, sei lá, eu acho que é tudo compatível, desde que seja... Eu acho que em pequena tinha uma ideia que era juntar algo onde tivesse idosos e crianças, para as crianças poderem estar no mesmo espaço. Sim. Mas eu confesso, eu não tenho muito, com idosos eu não tenho muita, sabes, acho que não tenho muito jeito para trabalhar para o toque, para todas essas coisas, eu não tenho muito essa parte com idosos, então não penso tanto nisso, acho que era mais na parte de eles terem companhia, com a parte claro. Mas tive sempre esta coisa dos animais e de proteger os animais, gostei muito de animais. E então eu acho que isso dos animais ainda se mantém muito. Ok. Esta experiência aqui, já encontrei muitos animais abandonados, então se calhar ainda reavivo mais. Ou seja, ora nem mais, se calhar é a mensagem que tu precisas, não te esqueças disto, olha que isso está aí, está lá tipo, ainda. é tipo como uma das coisas da checklist, não é, que tu tens que fazer nesta vida mesmo. Sim. Olha, Paula, muito obrigada, diz só, podes partilhar aqui, eu depois também vou pôr nas notas, como é que as pessoas te podem encontrar? Nós não falamos de uma coisa muito importante, do teu projeto, não é?
Macro-aurora, Aurora. temos que dizer isto outra vez, está bem? Porque eu acho que é importante, tu foste falando, isto faz parte do teu projeto, não é? Tudo que tu estiveste a falar Sim, faz sim, parte sim, do teu sim, sim. projeto. Ainda não falaste, de alguma forma, não puseste o nome e é bom ir começando a entrar nas Sim, porque há pessoas. pessoas que já me chamam a Aurora, sabes? Porque bem, Mas engraçado, porque de facto, quando uma pessoa vê, não pensa o porquê, não é? O para quê. E é sim, giro porque isto tem uma razão de ser, não é? O nome do tem, projeto. tem. Olha, eu não sabia que nome dar, então o nome só surgiu, foi só este ano. Eu até então, e nem divulgava, né? Era mais alguém que eu tinha dado consulta, que depois falava com não sei quem, depois passava. Sim. Então, pronto, depois surgiu, tenho a parte do site, que é o www.macroaurora.pt, Uhum. e é mais no Instagram, que é o Macro Aurora. Porquê que o nome surgiu? Então, porque é macro, não é propriamente ser macrobiótica, ok? Porque eu tenho ali a parte da macrobiótica, mas tenho a parte também do comer mais vegetais, do mais natural, portanto, isto é um outro componente. Claro. A parte macro é porque a macro é grande, enorme. E o Aurora, porque é o nascer, é o nascer do dia, tudo isso. Então é a grande mudança, o grande renascer, é tudo isto. Então tentei ali colocar. E depois também o nome Aurora também ressoava comigo, não sei. E Sim. então ficou isso, Macro Aurora. Quiçá. Ainda não vais ter uma Aurora na tua vida. Não, muito giro. Assim, posso ter uma Aurora. Como filha, diria, apontava por outro nome, se tiver filhos, claro. Se acontecer, Olha, muito giro. Por acaso achei piada e queria muito que fosses tu a dizê-lo, porque realmente já partilhaste num dos teus posts e eu disse, olha que giro, eu nem nunca tinha olhado para o nome desta maneira, é mesmo fantástico quando nós vamos de estruturar e pôr assim as coisas, que giro, é mesmo isto, tem muito sentido, e ainda faz mais sentido quando tu dizes, não é, tipo, ok, um novo renascer, vou procurá-la, não é? É mesmo sim, isso. porque na prática é Mesmo uma isso. mudança, não é? As pessoas querem mudar alguma coisa, não é? Então é isso, é mudar. É como uma a nova, macrobiótica, são que é a as grande vida. infinitas, é isso mesmo, Sim. é isso E mesmo. grande vida não é necessariamente termos que viver muitos anos, é os anos Sim, que vivemos com qualidade. vivê-los bem, não é? Vivê-los bem, exatamente. Porque há muitas pessoas que não Mesmo. Não estou nesse ponto. registro. Muita gente mesmo, muita gente. Tens uma infinidade de clientes, certeza absoluta de pessoas a quem tu podes tocar, porque de facto isto é o que há mais, é mesmo pessoas que ainda estão nesse desequilíbrio e muito desencontradas desta consciência saudável, consciência alimentar e tudo isso que tu trabalhas tão bem. Olha, muito obrigada. Olha, obrigada eu Muito pelo obrigada convite por este e por esta bocadinho. conversa, mulher Né? maravilhosa. Mesmo, estávamos aqui horas a falar porque de facto é muito interessante. Deste muitas dicas nesta conversa, muitas mesmo, portanto, quem te quiser encontrar podem te procurar então pelo nome Macro Aurora, quer a nível do site, quer a nível da página do Instagram. E olha, muito sucesso e que continues assim este caminho lindo. E que ajudes muitas pessoas e que transformes cada vez mais essas vidas, transformando a tua também. Olha, obrigada pelo convite, por esta conversa boa Mesmo. e pronto, e vamos falando. É mesmo. Até uma próxima. E já sabes, estou à tua espera. Exatamente. Quando tu quiseres. Quando eu quiser, que isto eu acho que nem é o querer, mas também não sei o que é, como tu estavas a dizer, não sei bem porque é que eu quero Às isto. vezes é preciso o clique, sim. Às vezes é Clique, não preciso é? o clique. É mesmo aquela Se o coisa clique, que vem. se o clique não estiver lá, não vale a pena insistirmos. Exatamente. Não vale a Porque pena. senão torna-se um esforço. Eu sei bem Sim. o que é que tu estás a dizer quando dizes isso, é mesmo verdade. Olha, obrigada. E a vocês, pronto, já sabem, podem contactar a Paula como destas duas formas, podem partilhar também esta conversa com quem quiserem e até ao próximo. Beijinhos. Tchau, beijinhos.